Começou. Tá me vendo aí? Tu tá me vendo, Gelson? Tô te vendo, tô te ouvindo. Tá. Então, pessoal, nós vamos iniciar hoje a Escola de Ativação Profética e hoje quem vai dar aula para a gente é o apóstolo Gelson Becker. E eu quero convidar todo mundo, para a gente orar. Vamos iniciar com oração e glória a Deus pela vida de cada um. Deixa eu mostrar aqui algumas pessoas que já chegaram aqui presencialmente, tá? E aí os demais vão chegando e vão pegando a aula aí. Senhor, nós te damos graça e te agradecemos por essa oportunidade, por esse dia de hoje, que o Senhor nos abençoe, edifique a nossa fé através da vida do apóstolo, que possamos sair daqui, Senhor, hoje cheios de ti, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do teu filho, que hoje se disponibilizou para nos dar essa aula, para ministrar os nossos corações. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão aqui presencialmente, aqueles que estão virtualmente, Senhor, abençoe grandemente a vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Apóstolo Gelson Becker, fica à vontade, tá? E Deus te abençoe. Qualquer coisa, eu estou aqui na escuta e vou estar ouvindo você. Deixa eu te mostrar aqui na telona da igreja. Não sei se tu consegue ver. Excelente, saindo lá. E aí o pessoal aqui que está presente está olhando para tu. Ficou bonito o templo, ficou muito bonito. É uma alegria poder reencontrar vocês. Quero saudar todos os irmãos, todos os obreiros, líderes, pastores que entraram ao vivo nessa live e dizer que são bem-vindos em nome de Jesus. Shalom Uvraha. É uma alegria sempre poder atender o Eliseu, Cleise, toda a equipe da Kavod, pessoas que a gente tem um carinho, uma estima, uma história, um respeito, um caminhar junto de longos anos. Nós temos quanto tempo para essa ministração? Esse treinamento, ele é antes do culto, né? O teu culto aí começa às 18, Eliseu? Isso, 18, 18h15, tá bom. Pode mandar então, brasa eu vou aí. tentar falar uma hora e meia no máximo. Se eu passar, você joga um copo de água gelada em mim. Tá bom, pode deixar. E eu estava pela manhã meditando e orando, buscando uma palavra para esse nosso encontro. E Deus me fez lembrar de dois fenômenos quânticos, dois fenômenos milagrosos, sobrenaturais, que estão descritos na Escritura. São fenômenos que se repetem no Antigo e no Novo Testamento. É triste, mas existe uma multidão de jesuítas, protestantes, jesuítas, pentecostais em nosso meio, entendem que se está no Antigo Testamento não vale, se está no Novo Testamento é verídico, como se acreditassem naquela mentira, de que o Deus do Antigo Testamento era mau e o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Mas eu quero falar para vocês sobre a unção que quebra a lei da gravidade, a unção que faz o natural se tornar sobrenatural, a unção que muda a eletricidade das moléculas dos objetos, a unção que muda a frequência eletromagnética do corpo, cria uma bolha de eletricidade de 1, 2, 3 metros ao redor do camarada e ele consegue andar sobre as águas. Eu estava pensando naquela música da década de 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro gravou aquele CD Rompendo em Fé. Não sei se vocês ouviram, lembram, são dessa época, ou quem recebeu a Jesus mais recentemente talvez nunca tenha escutado essas músicas, mas aí é uma música que a gente precisa voltar a cantar, voltar a ministrar, voltar a tocar, até, quem sabe, o nosso encontro aí em Goiás, dia 17 e 18, né? Se a minha fé for provada, eu vou romper em fé. Resumindo, era uma pregação do Marcos Peixoto, e ele dizia que ou Deus vai fazer o mar vermelho abrir, e nós vamos atravessar a seco, citando o texto de Moisés,
ou ele vai fazer a igreja, o povo, andar sobre as águas, citando o texto que nós vamos ler nessa tarde, e que não importa se é abrindo o Mar Vermelho para passar a seco ou se é fazendo a gente andar sobre as águas, mas que nós iremos romper em fé. E o estrofe, o refrão era legal, ficava na mantra gospel, na mente, assim, edificando a minha fé. Marcou o final dos anos 90, início dos anos 2000, na época eu era um luterano, orando em línguas, ainda trabalhava como programador, e tentava fugir do chamado ministerial, tentava fugir do ministério de tempo integral. Mas eu sei que nessa tarde nós vamos entrar numa nova esfera, numa nova atmosfera, numa nova dimensão de fé. Nessa tarde eu não quero falar sobre atravessar o Mar Vermelho, nem falar sobre romper em fé, embora seja inevitável esta unção de rompimento, essa ativação de coisas sobrenaturais. Essa tarde eu quero te dar a fotografia de Elias com Eliseu, com o modelo de escola de profetas do Antigo Testamento, e eu quero compartilhar contigo o modelo de Jesus no Novo Testamento, onde ele repete os mesmos sinais e os mesmos fenômenos quânticos, os mesmos milagres, os mesmos prodígios que marcaram a escola de profetas de Elias e de Eliseu, todos eles se repetem no Novo Testamento, desde a ressurreição de morte até o fenômeno da multiplicação dos pães. Jesus vai multiplicar peixe. No 1º e 2 Reis, 1º e 2 Samuel não fala que Eliseu multiplicou peixe, mas narra a experiência quântica de multiplicar pães. E um dos fenômenos, então, místicos, sobrenaturais, quânticos, que Eliseu tocou, está descrito e narrado em 2 Reis, capítulo 6. Você que trouxe a sua Bíblia, seu papel, sua caneta, pode tomar nota e vai abrindo aí 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Os irmãos do Data Show, que jogam o texto no telão aí do pessoal da igreja, é quando acontece um fenômeno que alguns teólogos têm a cara de pau de dizer que isso não aconteceu literalmente. Isso é só uma alegoria, isso é só uma fábula, é só para tirar a essência do ensino, mas não a literalidade da afirmação bíblica, de um machado de ferro ter flutuado. E esse fenômeno da oração de Eliseu, que quebra a lei da gravidade, faz com que o machado de ferro mude de frequência eletromagnética ao ponto dele subir, flutuar na superfície. A fé faz isso. Os anjos de Deus conhecem esse código. Daqui a algumas gerações vamos ter máquinas e ondas de raio laser, ondas eletromagnéticas fazendo isso por equipamento. Mas, por enquanto, nos cabe a fé e o sobrenatural em Deus. Então, esse mesmo fenômeno é o fenômeno que Jesus demonstra e reproduz depois de uma madrugada de oração, depois de uma vigília no monte, cansado. Jesus já estava assim, meio que sobre um quadro de fadiga, de compaixão. Vamos falar bem a verdade, Jesus estava de saco cheio. Havia operado em milagre, havia operado em unção, havia multiplicado pães, multiplicado peixe, alimentado uma multidão. Depois o povo vem e, novamente, pela segunda vez, ele opera nesse fenômeno sobrenatural, milagre quântico de fé. E aí ele diz para os apóstolos, olha, minha gente, vai na frente, vaza, pega o barquinho e atravessa o mar da Galileia. Acho que Lucas é o único evangelista que não detalha ou não relata esse fato. João fala, Marcos fala, Mateus é o que mais dá detalhes dessa experiência de Jesus. E aí, quando eles estão obedecendo a Jesus, atravessando o mar da Galileia, tudo está dando errado. Já aconteceu isso na sua vida, experimentar obedecer e por estar obedecendo as coisas estarem dando errado? Existe uma superstição na teologia, existe uma mentira no pensamento abobrótico de alguns teólogos de plantão, de que se você está obedecendo, tudo tem que dar certo, nada pode dar errado. E se dá errado, então é porque você está desobedecendo. Existe realmente essa estatística e essa probabilidade matemática de que o pecado traz, então, uma consequência. E qual é a consequência do pecado? As coisas darem errado. De fato, isso é uma regra geral no mundo espiritual. Mas eu vou mostrar para você, no ensino de hoje, que os apóstolos estão obedecendo a ordem de Jesus e o barco está naufragando. O barco está indo a pique.
Eles estão com pânico, eles estão com medo, eles não estão desanimados, assim, cabisbaixos. Será que eu volto para a igreja, no culto presencial, depois de uma pandemia, depois de um ano que financeiramente todos estão desgastados, porque a economia não voltou na sua força, está ainda num quadro de recessão, de recuperação, uma sabotagem global acontecendo na mídia, na publicidade. Então, eles estavam num pânico muito maior, muito pior do que o seu, ou de que qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo pelas mídias, pelo YouTube, né? Porque às vezes o cara não é nem obreiro, não está nem conosco na equipe, mas ele é ministrado e é alcançado por essa palavra. Bom, eles estavam vendo a morte naufragar o naviozinho deles. E por que tudo estava dando errado com os apóstolos? Porque Agora tu mexeu onde? Aqui embaixo. Aonde? Aqui, ó. Você vai nesse aqui, ó. vocês estão me ouvindo? Alguém falou aí e cortou meu áudio. Eu voltei aqui agora. Foi. Deu certo agora. Pode ir. Beleza. Vocês já imaginaram esse quadro? Já imaginaram essa situação? Os 12 apóstolos do Cordeiro mais íntimos, saindo de uma reunião de milagre, de glória sobrenatural, extremamente felizes, né, porque havia acontecido e presenciado o fenômeno da multiplicação do pão e do peixe, não nas mãos de Jesus, nas mãos deles, que Jesus apresenta e consagra e faz a oração, ativa ali um código espiritual que muda a frequência eletromagnética da massa. E a massa de pão entra numa reação química de automultiplicação. A massa do peixe, a carninha do peixe assado, frito, entra num fenômeno quântico de automultiplicação. E agora ele coloca um pedaço disso na mão de cada um dos 12 apóstolos, né? A unção que vem de Deus pelo líder Jesus, sendo irrigada e distribuída agora através da instrumentalidade dos 12 apóstolos do Cordeiro, inclusive Judas, o traidor do time, sem problema nenhum, porque mesmo Saul, com os defeitos, com as vaidades, com os problemas de caráter dele, até Saul, debaixo da liderança de Samuel, tocou na unção profética e fluiu no profético, ao ponto de surgir um provérbio na Palestina. Está também Saul inscrito entre os profetas, né? E aí eles estão felizes, cansados, mas estão assim eufóricos. Eles estão saindo de uma atmosfera de milagre, estão saindo de uma atmosfera de fenômenos sobrenaturais e estão obedecendo a Jesus. É uma ordem difícil de obedecer, Eliseu. Entra no barco e atravessa para o outro lado do Mar da Galileia. Em tese, não. Em tese, é uma ordem fácil de se obedecer, porque boa parte daqueles 12 homens eram do mar, eram marinheiros, eram pescadores. Não todos. Mateus talvez estivesse em jogo, porque ele era da coletoria de impostos. Um ou outro talvez não tinha tanta familiaridade, intimidade com o mar, mas, de modo geral, era uma tarefa fácil de se obedecer. E eles estão obedecendo. E tudo está dando errado. E eles estão vendo a hora da morte chegar. E parece que Deus está longe, parece que Deus está distante, parece que Deus não está nem aí para eles, parece que Deus está jogando videogame, PlayStation lá no céu, e não atende com a urgência e com a velocidade a oração de cura ou a oração de provisão financeira que nós precisamos aqui na Terra. Bom, essa é a nossa introdução, esse é o nosso pano de fundo, esse é o rascunho do nosso raciocínio ao longo do devocional de hoje, e a partir desses dois textos nós vamos fazer muitas considerações de fé. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Quando a nossa fé é provada, eu não sei se Deus vai fazer o mar vermelho se abrir, o machado flutuar, ou se você vai andar sobre as águas. A única coisa que importa é que nós vamos juntos romper em fé. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim, ó: os seguidores dos profetas disseram a Eliseu, os filhos dos profetas, diz uma outra tradução, o lugar onde moramos contigo é pequeno, está apertado demais para todos nós. Vamos até o Jordão, para que cada um de nós traga de lá vigas e construiremos um lugar para morarmos. Ampliaremos o nosso alojamento. Vamos ampliar as instalações do seminário teológico, da escola de profeta da época. Alguma coisa nesse sentido.
E respondeu Eliseu: ide. A um dos alunos disse: queres ir com os teus servos? Precisamos da tua presença, precisamos da tua supervisão, precisamos que o Senhor monitore, precisamos da sua bênção, precisamos da sua cobertura espiritual, precisamos da sua paternidade, precisamos de uma legitimidade. Temos a direção, temos a autorização, mas queremos fazer a obra de derrubar árvores, transformar em tábuas, transformar em vigas, transformar em colunas, para edificar um amplo local para morar, com a sua comunhão, com a sua participação. Você já obedeceu a Deus sem Deus? Você já fez o que o seu pai mandou fazer, desonrando o seu pai? Você já obedeceu uma ordem da sua mãe e você está fazendo o que a sua mãe mandou ser feito, mas emocionalmente, espiritualmente dentro de você, embora você está obedecendo, você está desonrando, porque você está fazendo a coisa certa com a disposição emocional, espiritual, psicológica errada. Eu já obedeci a minha mãe para não ganhar uma chinelada. Eu já vi os meus filhos me obedecendo para não ganhar a chinelada deles. No entanto, eles estavam fazendo aquilo que eu mandei fazer com um sentimento de desonra misturado. E a relação de igreja local acontece muito isso. Às vezes você obedece porque tem que obedecer, mas você não ganha o galardão. Não ganha e não colhe e não se beneficia do fruto daquela atitude. Porque embora fez o que tinha que fazer, fez com murmuração, uma disposição mental de autopromover, de inveja, de ciúme, de vaidade, ou simplesmente de culpa. Ou então aquele que entregou o dízimo porque tem medo do devorador. Cara, medo não catalisa a atitude no altar de fazer, bombar e romper em fé a atitude biblicamente correta de entregar a tua oferta ou teu dízimo. Nós temos que fazer a coisa certa com a atitude emocional e espiritual correspondente. Então, não basta apenas obedecer. É necessário obedecer. É necessário ter autorização. É necessário ter a supervisão do líder, ter a bênção do Eliseu, que autorizou os alunos a ir lá no Jordão colher madeira e fazer a viga para ampliar o alojamento, porque onde eles moram está desconfortável, onde eles moram é pequeno. Mas eles querem a presença do Pai. Um pai espiritual, não é um pai biológico. Eles querem a comunhão com essa figura de liderança ao longo do processo. Não estou dizendo que Eliseu era bom de serrar, de carpir, de cortar, de martelar. Normalmente esses caras que têm essa conexão vertical com Deus, eles são ruins nessas habilidades manuais, mas Deus coloca ao redor deles homens e mulheres excelentes nessas habilidades, para que um supra e ministre a deficiência, a necessidade, o lado fraco, o lado forte do outro. Isso se chama igreja, pessoal. Isso se chama família, carral. O conceito de família espiritual, o conceito de sinagoga, o conceito de congregação dos santos do Antigo Testamento é carral. No Novo Testamento, não mais falando de hebraico, falando agora de grego, é eclésia, os chamados para fora, eclesia. Mas no hebraico, no Antigo Testamento, a ideia de família espiritual, de bendita família do Pai na terra, de uma congregação de pessoas em torno de uma causa espiritual, de um ideal divino, é carral. Eles aqui têm mais do que um carral. Começou com um carral e se tornou, então, numa escola sistematizada e organizada de profetas. E eles pedem para Eliseu ir junto. Ele responde: relaxa, tranquilo, eu irei junto com vocês. Assim foi que eles, chegando às margens do Jordão, foram cortar a madeira. Mas quando um dos alunos, um dos filhos dos profetas, um dos membros desta carral, desta cavote, dessa equipe de intercessores, derrubou um tronco. O ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu Senhor! Senhor com S minúsculo, ele está falando com Eliseu, o homem de carne e osso que está ali na frente dele. O líder espiritual, a figura de paternidade, ele está falando com o comedor de arroz e feijão, Eliseu. Ai, meu Senhor, me lasquei. Prejuízo, porque este machado era emprestado. E o homem de Deus perguntou onde caiu. Ele mostrou o lugar.
Então Eliseu cortou um pau, um galho, um ramo de madeira e jogou ali, fazendo flutuar o ferro. E disse: pega-o, esticou a mão e pegou. O fenômeno quântico aconteceu. A unção que quebra a lei da gravidade foi ativada pela palavra da fé, por um ato simbólico, por um ato profético de um homem de Deus, cheio da unção de Deus, que jogou a madeira e fez flutuar o ferro, fez flutuar o machado. Algumas coisas eu tiro desse texto. Primeiro, ele estava endividado, cheio de boa intenção, para ajudar a fazer a expansão do alojamento, aonde os filhos dos profetas moravam, da casa de Deus, e ele agora vai pegar emprestado uma ferramenta e ele vai ficar profundamente endividado. Porque hoje, você vai ali no mercadinho e compra um machado, compra um facão, compra um serrote, compra um pacote de prego e um martelo. Mas nesses tempos em que a era industrial ainda não havia reduzido o custo do ferro derretido, 90% dos soldados iam para a batalha com um pau e pedra. Somente os generais, somente os líderes da guarda, somente os chefes de soldados, os líderes e capitões, eles iam para a guerra com espada, com faca, com lança, porque era caro derreter o ferro na antiguidade. Então, ter uma espada para lutar não era todos os soldados que tinham. Muitos camponeses morreram lutando nas batalhas com instrumentos agrários. Outros, nem o instrumento agrário de ferro derretido, de cobre, de chumbo, não tinham. Tinham somente as unhas, os dentes, martelo, de pedra, ferramentas cortantes de ossos. E nesse momento, ter um machado era tão caro quanto você ter aí uma picape, uma Hilux, uma S10. Vamos fazer a obra, vamos reformar o templo lá em Anápolis, lá em Goiás, lá no interior, lá no Amazonas, lá no Recife, lá em São Paulo. Não, vamos comprar um terreno, construir um templo, porque Deus está nessa obra. Nesse momento, umas 8, 9 igrejas da nossa rede de mobilização profética estão debaixo de uma unção de edificar o seu templo, ou de comprar, ou de construir. Estou vindo agora de Santarém, no meio da floresta amazônica, onde o pastor Sandro lá ganhou um terreno, falou comigo essa semana, mandou disso nos vídeos, ele disse: Becker, eu já estou com 5 mil reais para a construção do templo. Eu disse: vamos participar, vamos ajudar. Até falei para ele: vamos gravar um vídeo para que pessoas, talvez nos Estados Unidos, na Europa, participem financeiramente também, construindo um templo. Não sei, faz uns 8, 9 meses que Deus deu uma unção para a nossa equipe de templo, de tijolo. Fico recebendo as notícias do Eliseu aí, fazendo reforma, fazendo pintura, lâmpada, fio, cabo, e eu fico feliz de saber que esse negócio está funcionando, está acontecendo. A casa de Deus está ficando bonita em vários lugares do Brasil, até no exterior, onde eles estão saindo de uma unção apenas de sobreviver, e no meio da pandemia, no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio de um período em que pastores se suicidaram, talvez a maior estatística de suicídio de pastores da história recente do cristianismo, os nossos filhos, os que estão ligados emocionalmente, espiritualmente conosco, estão vencendo, estão superando as suas dificuldades, estão rompendo em fé. Vira e mexe, eu vou dizer essa frase para você, que é o pensamento central da nossa ministração. Amém? Bom, ter um machado é caro. Você pega um computador emprestado e deixa o laptop cair na água e agora você não tem 3, 4 mil reais para pagar esse laptop que alguém te emprestou. É essa situação que o texto está narrando. Ter uma ferramenta de corte poderosa como o machado era caro e o obreiro estava feliz da vida, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, obedecendo o profeta Eliseu. E 30 segundos depois ele está em pânico, ele está em tilt. A mente dele está questionando a Deus, a mente dele está questionando a liderança de Eliseu, a mente dele está questionando os irmãos que estavam ao redor dele, tendo a ideia de ir ao Jordão, cortar árvores, fazer colunas de madeira, fazer vigas para ampliar o local da moradia, porque estava desconfortável morar naquele alojamento que eles tinham até o presente momento.
A mente dele estava mentindo para ele mesmo, dizendo, está vendo, você não ficou satisfeito em morar naquela casa com goteira, você quis ir morar numa casa com chuveiro de água quente, você agora é vaidoso, você está ostentando, você quis dar o passo maior do que a perna. Tudo mentira do complexo de inferioridade. Aquela energia ruim, talvez ele tenha recebido do pai, da mãe, do avô, do bisavô, do tataravô, da favela onde ele foi criado, do gueto onde ele sobreviveu, e aí agora ele lê na palavra de Deus algo que ativa a fé dele para sonhar, visualizar, desejar coisas maiores, e aí começa a dar errado nesse passo para coisas maiores, começa a sabotar, e aí a mente dele agora começa a criar caminhos de eletricidade, daí fortaleza de iniquidade, que ele está tentando romper, mas ele ainda não conseguiu romper. Pela fé, ele vai conseguir romper, sim, ao longo de um processo de persistência, de perseverança. Mas ele quer se manifestar e ele ainda não se manifestou plenamente em glória. No entanto, ele já tem um depósito da unção de Deus dentro dele. Ele já não consegue mais pensar, agir e responder ou reagir aos problemas, às animosidades, às adversidades da vida, como ele fazia no passado. Mas sabe que maior é o Espírito de Deus que habita nele do que os problemas e as circunstâncias que estão ao redor dele. Entende? Ele sabe que a unção de Deus é poderosa nele para suprir, para prover, para ensinar ele coisas que ele não estudou academicamente, mas de uma forma cognitiva, mística e sobrenaturalmente. Ele sabe que pessoas aprenderam pelo Espírito a construir arca, barco, sem nunca ter estudado engenharia naval, a ter fundido ouro, a ter feito a arte da Arca da Aliança, ou então edificado um tabernáculo com couro de camelo, couro de vaca, no deserto, sem o treinamento acadêmico correspondente. Ele sabia no espírito dele que algo iria acontecer, mas ele ainda estava em pânico. Quantos e quantos homens de Deus servem na igreja, são voluntários, são obreiros, chegam cedo, vão tarde, chega antes do pastor, sai depois que o pastor já foi embora com o pregador e visitante. E muitas vezes eles se encontram num quadro de endividamento financeiro. E por que esse homem está endividado? Porque ele quis expandir a obra de Deus. Porque ele quis expandir o alojamento em que os filhos dos profetas moravam, dormiam. Claro, ele não quis fazer isso sozinho, ele quis fazer isso numa equipe. E sabe por que muitas vezes o obreiro se desvia, o obreiro abandona a igreja, abandona a fé, abandona Deus? Amargurado, triste, troca de igreja, mas ele, na verdade, não resolveu emocionalmente essa energia ruim dentro dele. Ele só fica transportando o problema, né, de uma psique e de um colegiado de pessoas para um novo colegiado de pessoas. Porque uma coisa é você fazer boas obras, outra coisa é você fazer boas obras alinhadas com o propósito da identidade e do destino de Deus para o seu ministério, para a sua existência. Uma terceira coisa é você fazer boas obras alinhado com o propósito divino na terra, no altar, em aliança com o profeta Eliseu. Porque há uma unção sobre Eliseu que não existe sobre o João, sobre a Maria, sobre o Pedro, sobre o Severino. Eles não estão apenas obedecendo, eles estão obedecendo e eles estão mantendo uma comunhão com o líder pastoral deles. Isso faz toda a diferença. Imagine você que eles tivessem ido ao Jordão, derrubado a árvore, o machado tivesse caído e Eliseu não tivesse acompanhado eles. Os anjos que ministram junto com Eliseu não estivessem ali junto com eles nas margens do Jordão para operar esse fenômeno quântico, esse milagre sobrenatural de fazer o machado flutuar. Não. Obedecer a Deus é muito bom. Obedecer a Deus debaixo de uma supervisão pastoral é infinitamente mais seguro. Eu conheço milhares e milhares de obreiros, de pastores, de evangelistas que apostataram da fé, que abandonaram, que negaram a Cristo, que se desviaram, que hoje estão num comportamento pervertido de homossexualismo, de voltar a ser traficante, viraram alcoólatras e muitos deles se suicidaram. Não só por causa da pandemia, antes da pandemia, eu já havia encontrado e mapeado essas situações. Mas por quê? Deus permite que isso aconteça, porque eles estavam fazendo a obra de Deus do jeito deles, no espírito de independência,
no espírito de orfandade, alguns motivados por uma raiz secreta e silenciosa de rebelião, e alguns num quadro mental, neural, já de obstinação. Não, mas eles não estavam vendendo cocaína, eles estavam distribuindo Bíblia, eles estavam distribuindo panfleto evangelístico, eles estavam orando pelos enfermos, eles estavam curando enfermos. Sim, eles estavam fazendo a coisa certa, sem uma supervisão pastoral. Ele está cheio da unção de Deus. Não, porque eu subi um monte de diácono, desci bispo. Bonito. Então, quem foi o irresponsável de botar a mão na tua cabeça e fazer isso, que continue sendo irresponsável de dar supervisão, pastoreio, mentoria, ferramentas e puxão de orelha para você pelo resto da sua vida. Não, nunca mais encontrei esse cara sumiu lá, ele estava de passagem, foi embora, ele arrepiou na coluna, orou em línguas, deu 3 espadadas de Jeová na cabeça do Satanás, bateu com o pé assim, feito um tamanco de poeira de fogo e foi embora. Te lascou, cabeça de bagre. Quem disse que você tinha que ter aceitado essa imposição de mãos? Se você subiu diácono, desça diácono. Eu não duvido que Deus tenha usado alguém por revelação e inspiração divina para apontar um caminho. Você vai ser bispo, você vai ser pastor, você vai ser evangelista, você vai ser profeta, você vai ser apóstolo. Não duvido, creio nisso. Creio que isso deve ser discernido coletivamente e feito na hora certa diante da congregação, no meio do povo de Deus, através da liderança, que tem uma história com você, que tem um relacionamento pastoral. Entenda, esse cara, ele estava endividado, porque ele tinha agora que pagar um machado de ferro que ele pediu emprestado para fazer a obra de Deus, para ampliar o alojamento onde moravam, porque estava desconfortável para os filhos de profetas. Mas esse cara não era órfão no mundo espiritual. Este filho de profeta, inscrito na escola de profetas de Eliseu, não era independente, ele não era órfão, ele não era rebelde e ele não estava num quadro de obstinação, que foi o quadro mental que impediu uma geração de conquistar Canaã, uma geração de israelitas, povo de Deus, eleito, com a promessa, teve que morrer sepultado no deserto para que a geração seguinte entrasse em Canaã. Somente Josué e Caleb, desses obstinados, entraram. Por quê? Porque a mente de Josué e Caleb não era uma mente obstinada. Não eram rebeldes contra a liderança de Moisés, não eram independentes nem órfãos. Quebrar esta estrutura neural, emocional e espiritual faz com que diáconos, obreiros, evangelistas sejam usados poderosamente por Deus até ressurreição de mortos e transladar. A experiência de Filipe, um diácono que servia comida em Jerusalém, que ajudava a administrar. Em Atos capítulo 8, Atos capítulo 4, ele ajudava a administrar a vaidade. Atos capítulo 5, das viúvas gregas que comiam uma comida de baixa qualidade em detrimento das viúvas judias que ganhavam o peito, a coxa sobre coxa. O melhor pedaço de carne do bandejão de Jerusalém. Então, os apóstolos dão essa direção para os diáconos. Filipe é um desses diáconos que está ali em amor, em oração, em submissão, debaixo de uma supervisão apostólica, obedecendo. E olha a experiência fantástica de sobrenatural que Deus marca a vida de Filipe. Cara, ele vai lá atravessar, encontrar com o eunuco do palácio da rainha etíope, vai batizá-lo e vai ser transladado de uma forma mística e sobrenatural para a cidade de Azoto. Atos capítulo 8 narra esse episódio. Veja que é um cara de Deus, com a unção de Deus, mas que quebrou o espírito de rebelião, que rompeu com o pensamento de obstinação, que rompeu com o quadro neural de independência e de orfandade. Ele é de Deus, mas ele está debaixo de uma paternidade espiritual. Ele está debaixo de uma supervisão espiritual. Exatamente essa supervisão espiritual salvou este coitado filho de profeta da escola de profetas que está endividado porque o seu machado emprestado está no fundo do leito do Jordão. Quando o fenômeno quântico acontece, quando o milagre sobrenatural vem, quando o machado flutua, quando ele estende a mão e salva aquele pedaço de ferro, ele disse: não estou mais endividado. Meus filhos não serão escravos para pagar a dívida desse pedaço de ferro cortante.
que eu não tinha condições de comprar. Por isso que eu pedi emprestado para fazer esta obra de derrubar árvores. Eu não sei se você está endividado, mas eu sei que no final desse vídeo, eu e o apóstolo Eliseu vamos fazer uma oração pela sua vida. Vamos dar um decreto de aceleração financeira. Porque se você está operando no espírito de independência, de orfandade, de rebelião, de obstinação, você vai se lascar no pé de goiaba. Mas se você não está operando nisso, você tem uma supervisão pastoral. Há um anjo, há uma unção, há um código. Eu experimento fenômenos de provisão financeira milagrosos na minha vida, ainda que nunca sejam suficientes na casa de 8, 9 dígitos, como as promessas, as profecias têm falado, sempre é na casa de 20 mil, 25 mil, 30 mil, 15 mil, 10 mil reais. Eu estou esperando em Deus sair desse negócio de 5, 6 dígitos e entrar na casa dos 7, 8, 9 dígitos. Essa é a minha expectativa de fé, que a qualquer momento rompe. Mas eu não cheguei nos 5, 6 dígitos porque uma bola de fogo caiu na minha cabeça. Não, eu cheguei obedecendo o princípio, semeando mesmo sem poder semear, fazendo voto, fazendo sacrifício, e Deus honrando. Então, vai acontecer milagre financeiro na sua contabilidade financeira. Vai acontecer rompimento na sua família. E eu quero começar a liberar isso para começar a preparar o teu espírito, a preparar a tua mente até nós chegarmos no dia 17, até nós chegarmos no dia 18, quando estaremos presencialmente aí em Goiás, impondo as mãos, orando e ministrando para vocês. Esse cara agora, ele está questionando a Deus, porque ele está obedecendo a direção do profeta Eliseu e tudo deu errado. E ele está endividado. E a ação de fé do profeta Eliseu floresce na vida dele. A solução: não está mais endividado, os filhos não serão levados como escravos, o machado, que era impossível ser resgatado, a água do Jordão, ela é uma água barrenta. Esse machado flutuou e agora, vamos embora. Termina de derrubar as árvores, construa as vigas, transporta lá para cima do outeiro e prepare a ampliação do alojamento para que os filhos dos profetas possam continuar a estudar, continuar a ser treinado na vida de oração, jejum, na palavra de Deus e possam ter um pouco mais de conforto. Em resumo, o que aconteceu nesse texto aqui foi um fenômeno quântico de levitar o ferro, mas uma chave da diferença entre o obreiro que tem pai espiritual, que tem mãe espiritual, que quando puxa a orelha ele tem o direito até de não gostar, mas ele submete ao amor, a uma exortação de gabinete, e o obreiro independente, que ninguém pode puxar a orelha dele, que faz o que quer, do jeito que quer, e no final diz, mas eu estou fazendo a obra de Deus, sim, grande coisa, estou fazendo a obra de Deus igual a tua cabeça, cheia de minhoca, a partir do teu complexo de autoafirmação, de baixa autoestima. Em vez de edificar, às vezes gera problema, fermento, divisão, racha dentro da congregação. Eu sei que eu estou falando com homens e mulheres maduros. Eu sei que se você vem de um trauma desse, você não quer reproduzir esses padrões de ferida, de dor, de lesão, porque isso traz sequelas para o teu casamento, para os teus filhos. Eu sei de tudo isso. Mas eu sei também que essas pessoas que vão assistir esse vídeo pela internet, que estavam navegando aleatoriamente, e precisam de uma palavra um pouco mais apimentada, um pouco mais dura, um pouco mais temperada, para dar um choque de realidade e não fazer parte desta estatística de obreiros que estavam na casa de Deus, servindo o cálice da ceia, e hoje estão rebolando a bunda na boca da garrafa. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai perdoar, o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai vivificar, mas acima de tudo, o Senhor vai fazer milagres de rompimento em fé, milagres de provisão financeira quântica, de cura, de enfermidade, que a medicina já te desenganou e disse, larga a mão porque vai morrer, conta os dias, prepara o caixão, compra o teu terreninho lá no cemitério. Se você aceitar isso, é isso que vai manifestar na sua vida. Se você rejeitar isso, não é que o médico errou, o médico está certo, na ciência dele. Mas o mundo da fé faz um machado de ferro levitar pela palavra da fé. E por que às vezes esse milagre não se materializa na vida de um pastor auxiliar, de um obreiro? Porque às vezes ele está obedecendo, mas não está honrando. Obedecer a Deus é bom, obedecer a Deus, honrando a Deus, é melhor ainda. Obedecer ao pai e à mãe, seja biológico ou seja espiritual, é bom. Obedecer honrando é melhor ainda. Lá na empresa onde você trabalha, tem o diretor, tem o gerente, tem o dono da empresa. Quantas e quantas vezes você obedeceu, mas desonrou?
E aí você não sabe porque você não prospera na hierarquia, no plano de carreira, na proposta de crescimento dentro da empresa, da organização que você é colaborador. Experimente obedecer honrando, e você vai ver que isso vai fazer uma mudança de atmosfera, uma mudança de resultados extraordinários. Fenômeno do Antigo Testamento, e eu fiz um esqueleto, né, uma estrutura de princípios e tópicos que eles vão agora se repetir e eles são agora reaplicáveis no Novo Testamento. Vamos para Mateus, capítulo 14, versículo 20. Esse episódio é narrado por João, é narrado também por Marcos, acho que Lucas não narra. Mas eu vou ler apenas Mateus, capítulo 14, versículo 20 em diante, aonde tem a ênfase do apóstolo Pedro, sair do barco, dar alguns passos e também se mover em fé sobre as águas, e de repente Pedro tira os olhos de Jesus, olha para as ondas, olha para a tempestade, perde o foco de fé, e aí ele começa a afundar. Jesus tem que resgatar Pedro. Por isso que normalmente a gente usa o texto de Pedro, mas vale a pena você ler também João 6, 16 a 21, Marcos 6, 45 a 52, onde narra o mesmo episódio. Ali nesses dois textos dá a entender que eles saem no Mar da Galileia, fazem uma parada em outro porto e depois vão para o porto que Mateus está narrando. Versículo 20 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Todos comeram e se fartaram. Recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Fenômeno de multiplicação de pão e peixe. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres, crianças e corintianos que estavam presentes ali naquela reunião. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e a ir na frente dele para o outro lado, para outra margem, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as dispersado, mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular, em secreto, ele e o Pai. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma. Está cheio de teólogos sabidão aí que diz que fantasma não existe, mas os apóstolos de Jesus consideravam a possibilidade de existir fantasma, demônio, qualquer manifestação paranormal. E gritaram com medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tenham coragem, sou eu, não temais. Por que não pode ter medo, pastor? Porque o medo bloqueia a fé. O medo, ele bloqueia as manifestações de fé. O medo, ele castra as operações de fé. O medo, ele tira as manifestações de fé. O medo é a antítese, é o inimigo direto da fé sobrenatural. Então, antes de Jesus esperar que eles se movam em fé e caminhem sobre a água junto com ele, Jesus precisa exortar, confrontar e constrangê-los ao arrependimento pelo medo. Não temam. Pedro, ele respondeu: Senhor, se és tu. Pedro não estava crendo que era Jesus, mas estava considerando a possibilidade de ser Jesus. Coisas totalmente distintas, né, irmão? Manda-me, ordena, dê um comando, autoriza aí no mundo espiritual para eu ir e caminhar sobre as águas até onde você está. Cara, Pedroca, eu sou fã de Pedroca. Pedroca é ousado, Pedroca é maluco, Pedroca é temperamental, Pedroca, ele corta a orelha do soldado algo assim, no seu ímpeto colérico, sanguíneo. Mas Pedroca experimentou coisas que muitos outros religiosos ficam passivos, com medo de falar. Pedroca falava pelo cotovelo, depois ele tomava uma lapada de Jesus. Arreda de mim, Satanás. Não fala uma besteira dessa, porque eu vim aqui para ser crucificado. Então, Pedroca também experimentou coisas no mundo quântico, no mundo da fé, no mundo da provisão, no mundo do sobrenatural, que a grande maioria dos religiosos esquentadores de bunda do banco da igreja não experimentam. Se você é fleumático, ame-se sendo fleumático. Se você é colérico,
Entenda-se e descubra o que é bom, o que é ruim do temperamento colérico. Se você é sanguíneo, a mesma coisa. Se você é melancólico, não adianta você orar pedindo a Deus para fazer você sanguíneo feito Pedro. Não, você é melancólico. Mas você vai ver o que há de bom, de equilíbrio e de força no temperamento melancólico e o que há de ruim. Vai trabalhar os pontos fracos e vai deixar fluir aspectos fortes. Porque dos 4 temperamentos, todos têm problema, todos têm virtudes, todos têm coisas boas. Jesus está dando para Pedro a oportunidade de experimentar um nível de fé, um nível de sobrenatural. Mas Pedro não experimenta andar sobre as águas, na continuação da leitura do texto, porque precisa ou porque Deus quer. Pedro experimenta porque ele ousou, porque ele arriscou, porque ele deu o primeiro passo, porque ele estava disposto a pagar mico. No mundo do espírito, cara, se você não estiver disposto a pagar mico, se você ama mais a sua imagem social do que o sobrenatural de Deus, você não vai muito longe. Davi estava nem aí porque iam pensar a respeito dele. Ele começou a se despir, ele começou a tirar a estola, começou a tirar as vestes, começou a tirar os paramentos de vestes reais e começou a dançar e adorar intensamente perante Deus, diante da arca do Senhor, diante da arca da aliança. Voltamos ao texto. E Jesus respondeu no versículo 29, dizendo: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo. Não falei para você que o medo bloqueia a frequência de glória do sobrenatural? O medo castra o milagre que está em operação? A mente de Pedro, o corpo de Pedro, a alma de Pedro, o espírito de Pedro já haviam entrado na frequência de glória que Jesus estava caminhando sobre as águas e se movendo contra a lei da gravidade. A física quântica já tem equação matemática para provar que isso é possível. Daqui a algumas gerações haverão máquinas para demonstrar isso. Agora, Pedro já havia entrado naquela bolha de eletricidade que saía do espírito de luz, do espírito de Jesus, o Cristo, o Hamashia, o ungido. Eliseu manifestou esse poder, essa luz, essa eletricidade quântica da glória do Pai, num pedacinho de machado para levitar. Agora Jesus manifestou no corpo dele. Jesus está andando. Quem tiver num raio de 2, 3, 4 metros ao redor de Jesus, entra nessa bolha de eletricidade, entra nessa onda de física quântica, entra nessa frequência de vencer a lei da gravidade, andar sobre as águas e não afundar. Agora, o que quebra isso? O que quebra? Se Jesus autorizou Pedro a andar sobre as águas, ele está dando os primeiros passos sobre as águas. O que impede Deus de operar um milagre na vida de um obreiro, de um diácono, de um pastor, de um evangelista, de um professor de escola dominical? O medo. O medo. Já te dei 4 elementos, né? Orfandade, independência, rebelião, obstinação. Estou te dando o 5º elemento que impede você de experimentar o milagre no meio da pandemia. O medo. O medo é o inimigo da fé. Pedro fica olhando para as ondas, tira o foco de Jesus, tira os olhos de Jesus, olha para as circunstâncias, olha para os problemas, olha para o noticiário da CNN, olha para o noticiário daquela outra rede, né? Vamos falar os nomes para depois o YouTube não ficar dando strike na gente. Mas coisas puramente da terra, humanas, que tiram a glória, impedem você de se mover nesta dimensão de ousadia e fenômenos quânticos sobrenaturais. E Pedro começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo subiram para o barco, o vento cessou. Outras narrativas dizem que Jesus dá uma ordem, dá um comando, faz uma oração, faz um exercício de autoridade contra um demônio. Alguns vão chamar esse demônio de Euclipsepton, que é o nome do demônio, que aparece lá na narrativa de Atos dos Apóstolos, que naufraga o barco em que Paulo está. No entanto, lá é o mar Mediterrâneo, e aqui é o mar da Galileia. Que não é um mar, né? É uma lagoa de água doce gigante. E o fato é que Jesus faz o exercício de fé e o vento obedece. Assim como se fala com uma pessoa, Jesus fala com o vento. E ele não estava pinel da cachola, não. Ele sabe que por trás dos fenômenos existem os espíritos elementares que precisam ser colocados na frequência de libertação
de adorar ao Pai, e não aceitar fenômenos catastróficos como se fosse vontade soberana divina, não. Tá? E ele deu autoridade aos filhos de Deus maduros, cheios da glória do Pai, para pôr em liberdade esses elementares. Outra aula para um outro dia, para uma outra conversa. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, tu és o Hamashia, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o ungido que haveria de vir. O texto narra, eles vão chegar lá do outro lado e vão ter novas experiências com o Pai através da manifestação do Filho, pelo ministério do Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer para você é que, novamente, aquele esqueleto de itens e de argumentos que Eliseu experimentou com os filhos dos profetas, os alunos da escola de profetas, lá da antiguidade, de 2 Reis capítulo 6, que desceram ao Jordão para cortar lenha, cortar madeira, cortar vigas e fazer a ampliação do alojamento onde eles moravam para ficar mais confortável. Os mesmos princípios se repetem e se aplicam aqui. Primeiro, os apóstolos estão obedecendo o líder. Eles obedeceram o líder. Jesus disse: entra no barco e vai, vaza. Eu vou atrás de vocês, quero ficar sozinho, quero ter um tempo de oração com o Pai. Eles estão obedecendo a ordem de Jesus e tudo está dando errado. Você está obedecendo a sua mãe e tudo começou a dar errado. Você está obedecendo o teu marido e tudo começou a dar errado. Você obedeceu o teu pastor, o teu líder de célula, e as coisas não estão funcionando do jeito como havíamos previsto, sonhado, visualizado e profetizado com a palavra da fé na nossa boca. Inevitável, cara. Isso é normal. Acontece. Estamos num mundo corrompido pelo pecado. Estamos num mundo caído, cheio de demônios ao nosso redor. Você acha o quê? E o teu líder, o teu pastor, o teu marido, a tua mãe, teu pai, o teu patrão, a tua figura de autoridade vai te dar um missionamento, vai te dar uma direção, você está disposto a obedecer com uma fé genuína, semelhante a de uma criança, uma fé ingênua, vamos dizer assim, aí você acha que os demônios vão cruzar o braço e vão bater palma para você. Não, é óbvio que eles vão fazer tudo para que dê errado, para que você questione a Deus, para que você questione a liderança do líder, para que você questione a sua própria fé em você mesmo. Quando você começa a questionar a sua fé em você mesmo, o diabo teve uma grande vantagem sobre as coisas que vão abortar, travar, bloquear, ladeira abaixo. Você começa a questionar a palavra de Deus. Você começa a questionar os fofoqueiros da igreja. Você começa a apontar o defeito da irmã gorda que toca, que canta, que fala, do irmão magro, que come muito, que vem na tua casa, do irmão feio, do irmão narigudo, do irmão bonito, do irmão rico. Aí você acha defeito no carro do irmão que é melhor do que o seu. Aí você acha defeito na Brasília do outro obreiro que é mais feia do que a tua Brasília. Aí você, cara, do jeito que o diabo gosta. Síndrome de Asaf. Começa a questionar a justiça de Deus e começa a olhar para o ímpio, começa a se comparar com o ímpio. Você botou a bola na marca do gol para Satanás derrotar você. Fica difícil um milagre de fé assim. Nesse quadro neural, nesse quadro emocional, nessa frequência de desonra, pode chamar o Benihim, o T.L. Osborne, pode chamar o Reinhard Bonnke, grande evangelista lá da África, pode chamar o Pedro, Tiago, João e o barquinho deles no Mar da Galileia, todos eles vão orar por você e essa oração vai dar errado, vai abortar, não vai funcionar. Você pode chamar os caras da televisão que vendem água ungida, não vai receber o milagre. E o problema não está em quem está orando por você, o problema não está em Deus, o problema está que você entrou com a tua alma numa frequência de desonra, você entrou numa amargura, você entrou numa falta de perdão, você não conseguiu superar uma desonra do passado, um bate-boca do passado, você leu a Bíblia e disse: ai meu Deus, se eu não perdoar, aí o Pai que está no céu também não vai me perdoar. Jesus te ensinou na oração do Pai Nosso, então eu digo que eu perdoo. Ou seja, você não perdoou, você racionalizou o perdão, mas emocionalmente você ora a Deus, pedindo uma oportunidade de atropelar aquele irmão, aquele outro diácono, aquele outro cantor da equipe do louvor, com uma Kombi enferrujada, cheia de corintiano dentro. E você espera o dia em que você vai provar e suprir o seu complexo de inferioridade, sua alma ferida, cheia de pus e de inflamação.
E aí você desenvolve essa teologia neurótica. Sobe monte, desce monte, graveto brilha, graveto não brilha, né? E eu creio em tudo isso, eu vivo isso, experimentei isso, né? Pô, graveto brilhar, meu Deus do céu. É coisa básica do mundo quântico, do mundo sobrenatural. Mas aí você não conseguiu perdoar e apresentar fruto de arrependimento. Ou você não confessou o seu pecado, porque você é o agente que feriu, né? Então você não apresentou fruto de arrependimento, você não deu uma oferta de restituição, você não procurou a pessoa que você agrediu e se retratou com ela, ou então você é a vítima, e aí você também não conseguiu perdoar o outro que pecou contra você. Você fica fermentando isso no mundo emocional, fica fermentando isso no mundo espiritual. Você perdoa até o ímpio cachaceiro lá da tua rua, mas o obreiro da equipe de diaconato, esse você não perdoa. Não, porque esse é crente, esse vai na igreja. A filha dele canta mais bonito do que a minha filha. A filha dela vende mais CD do que o meu. Ou essas coisas neuróticas assim, da alma imatura dos obreiros. Pronto. Lascou, cara. Tu criou agora uma bolha eletromagnética que tudo vai começar a dar errado. Não logo assim, de imediato, daqui 1 ano, daqui 2 anos, entendeu? Tu acha o quê? Você dá uma brecha e o diabo reivindica a legalidade dele 30 segundos depois. Não, ele reivindica 30 anos depois. Ele reivindica esse câncer 10 anos depois. Ele tem paciência para reivindicar isso muito tempo depois, entende? Ele não precisa fazer isso agora, naquele instante, naquele momento. Ele espera a hora certa e botar as manguinhas de fora. Eu quero dizer para você o seguinte: o lixo do pecado, da alma, dos sentimentos, das emoções, precisa ser resolvido, vomitado, crucificado na cruz do Calvário, aos pés de Cristo. E fazendo isso, nós vamos entrar numa ousadia, num coeficiente de resultados extraordinários para a glória de Deus, para a glória do Pai. Eu vou pontuar aqui algumas coisas que eu tiro desses 2 episódios, dessas 2 fotografias. Por que os apóstolos não naufragaram? Por que os apóstolos não morreram afogados? Se eram homens do mar e eram pescadores. Por que os apóstolos estavam obedecendo, as coisas estavam dando erradas, porque o vento era contrário? Porque o sistema, porque o mundo, porque a injustiça e o sistema babilônico dos filhos das trevas, que são mais organizados, mais sistemáticos do que os filhos da luz, já está na justiça, na polícia, no hospital, na licitação de remédio, os partidos políticos, eles estão lá. Nós estamos lutando contra um sistema. Então não pense em você que vai ser fácil arrancar Girgarceu, Eteu, Eveu, Amoreu e tantas outras coisas ruins que estão lá. É um processo, mas coragem, não estamos lutando sozinhos, Jesus está com a gente. Se lutarmos no espírito de independência contra esses demônios, se lutarmos contra esses príncipes malignos, no espírito de orfandade, vamos fracassar. Se lutarmos em equipe, debaixo de uma supervisão pastoral, e esse pastor tem supervisão pastoral, que é um outro pastor que também tem supervisão pastoral, eu também tenho supervisão pastoral, nós não iremos ter uma pirâmide hierárquica, nós vamos ter uma rede de conexões interligadas em relacionamento de honra, amor, puxão de orelha e prestação de contas. Dízimo dos dízimos, oferta sobre oferta. Esqueça essa ideia da pirâmide. Aí o Papa lá no Vaticano está no ápice dessa pirâmide. Vai crendo. Vai crendo nessa bobagem. Tudo que é pirâmide é Egito. A Nova Jerusalém é um cubo. Ele vem dos céus, um quadrado, um cubo perfeito. Para desconstruir a ideia egípcia, babilônica, da pirâmide, de alguém em cima oprimindo os líderes embaixo. É uma rede de relacionamentos interlaçados, onde um serve ao outro, um honra ao outro, onde somos independentes das máquinas administrativas eclesiásticas do denominacionalismo, mas somos interdependentes em amor, em honra, em oração, em princípio de dízimo dos dízimos entre nós. E isso nos fortalece. E isso nos enriquece. E isso nos dá uma autoridade para falar com esses demônios. Isso nos dá uma autoridade para falar com esses espíritos malignos das trevas. E isso nos dá autoridade para mandar o vento parar de fazer tempestade e dizer: o barco deste obreiro não vai naufragar. O casamento deste pastor auxiliar não vai naufragar. A empresa deste evangelista
ia naufragar, mas agora que ele veio no gabinete pastoral, marcou um horário, a gente orou, ele expôs a sua área de fragilidade, talvez por algumas semanas, alguns meses, tem que tirar ele da linha de frente, talvez o líder entenda que ele pode continuar ministrando louvor, cantando, mas agora ele não está lutando sozinho. Ele não está operando em Deus na independência, na orfandade, na rebelião, na obstinação. Não. Ele está operando em Deus debaixo de uma paternidade. Uma paternidade espiritual, de relacionamentos interpessoais aqui na Terra, e uma paternidade mística, totalmente vertical, com Deus lá no céu. Nosso problema não é o pecado contra Deus, irmãos. Contra Deus, você chega em casa envergonhado, constrangido, dobra o teu joelho, põe a boca no pó, chora, ora, o Espírito Santo de Deus te visita, e o teu problema de pecado, de iniquidade vertical, você e Deus resolve. O nosso pecado e o nosso problema é os relacionamentos horizontais dentro da equipe, dentro dos irmãos da fé, dentro da competição e da imaturidade, das vaidades da alma. E também precisa pedir perdão, precisa também ter coragem de fazer uma oferta de restituição de vez em quando. E este é o ponto que muitas vezes castra a autoridade de um profeta, de um obreiro, de um diácono, de um pastor auxiliar. Não, eu tenho fé para manifestar poder, metade da laranja. Tem que ter caráter de Cristo Jesus e autoridade, para que depois de vencer o demônio, permaneça inabalável e não tenha retaliação. Somente a fé para expulsar, qualquer imbecil orando aí na esquina consegue ter. Fé para expulsar é metade da laranja, tem que ter. Mas a outra metade é caráter, obediência, prestação de conta. Jesus manda de 2 em 2 e quando volta, ele quer relatório, ele quer prestação de contas. Isso quebra o espírito de orfandade, isso quebra o espírito de independência. Isso deixa claro o quanto é importante ter um Eliseu, ter um Jesus no barco, supervisionando, nos mentoreando, puxando a nossa orelha e nos levando ao local de maturidade nos relacionamentos. É esse Jesus que vai ter que administrar a mãe dos 2 filhos de Zebedeu, né, pedindo para que no reino de Deus deixe meu filho sentar à tua direita e meu outro filho sentar à esquerda, acho que João e Tiago, um de cada lado. Jesus diz... Um pouquinho para Manuel? Alguém está falando aí. Entrou o áudio. Aí Jesus diz, minha senhora, nem a minha direita nem a minha esquerda, isso são coisas que competem ao Pai. Não vem pedir um negócio desse para mim, vocês estão entendendo, estão competindo por hierarquia na Terra, totalmente inverso do valor do reino de Deus e da sua justiça. Obedecer a Deus e obedecer ao líder certamente vai trazer um galardão. Depois de uma guerra, depois de uma resistência, depois de uma perseverança, depois de um tempo de rompimento espiritual. Não é automático. Se for automático, glorifica, levanta as mãos para os céus. Mas, via de regra, as grandes coisas, os grandes rompimentos sempre terão resistência no mundo espiritual. Há uma superstição de missiologia que diz assim, se Deus deu a visão, Deus dá o dinheiro. Isso não é uma mentira, isso é uma verdade manca, mas é uma verdade. Só que não é uma verdade que pode ser aplicada em todos os contextos. Porque existem contextos em que Deus dá a visão, o dinheiro não chega, porque o pastor está recebendo dinheiro do projeto missionário para comprar uma mesa de som de 80 mil reais e o missionário está sobrevivendo com 300 lá na África. Essa distribuição injusta de renda faz com que esse missionário um dia entre em crise. Puxa, mas levantou todo o dinheiro passando o vídeo do trabalho social que eu tenho na África e o que chegou para mim aqui na ponta da lança é infinitamente menor do que o que vocês fizeram de mármore no banheiro da igreja. Muitos abandonaram a fé, muitos desviaram, muitos abandonaram a igreja por causa disso. Se você é um desses caras que está me assistindo, volte, porque há esperança para o renovo. O cheiro das águas brotará, reflorescerá, reviverá e vai frutificar novamente. Entenda, existem às vezes verdades e frases de efeito do para-choque do caminhão gospel que funcionam até o meio-dia. Dentro de um contexto, ela é uma verdade. Tirando desse contexto, ela se torna uma superstição. E se você obedecer o pastor, se você obedecer o líder de célula, se você obedecer o pai e a mãe, nunca vai ter dor de dente na vida. Será? Acredita mesmo nisso? São frases de apostila que a gente usa para tentar sistematizar a teologia do recém-convertido que está chegando na igreja agora.
Claro, você vivendo uma vida devassa de pecado, de prostituição, de álcool, de droga, de coisas ruins, é óbvio que tudo tende a dar errado. A estatística, a probabilidade matemática é de que, na medida que você começa a obedecer a palavra de Deus, as coisas que estão desalinhadas começam a se alinhar, a se organizar na sua vida. Mas depois de anos da igreja, você já é um obreiro maduro, você já é um filho de Deus maduro. E aí você obedece uma direção pastoral e tudo começa a dar errado. Eles estão obedecendo, estão atravessando o mar da Galileia, o barco está naufragando, eles estão vendo a morte, eles estão sentindo o hálito da morte. E cadê Jesus? Nesse momento, você tem que se unir e se associar com outras pessoas que possuem a mesma linguagem de fé. Porque se nesse momento você se associar ao canal do YouTube da linha do pensamento teológico errada, já estava ruim, né? Aborta, apostata, abandona Jesus, abandona a igreja, surta, experimenta aquele movimento lá das cores do arco-íris. Infelizmente, cara, você tem que escolher em Deus algo, alguém, e dizer, Deus, eu vou me submeter à liderança do profeta Eliseu. Eu vou me submeter à liderança desse cara maluco que apareceu aqui na Palestina, chamado Jesus, o Cristo, o Messias, o Hamashia. Olha, eu conheci um cara aqui chamado Comunidade Cavote, apóstolo Eliseu, sua esposa. Não gostei muito dele, gostei mais da Cleise, porque a Cleise é mais carinhosa, ele é meio esquisito, mas eu tomei uma decisão madura de fé diante de Deus, contra Deus. Eu vou me submeter à liderança dessa igreja, eu vou me submeter ao puxão de orelha, eu vou me submeter em amor a esses caras. Pronto. Enquanto tem palavra, tem integridade, tem transparência, você vai ver os milagres acontecer. Porque a unção que você respeita, a unção que você honra, a unção que você celebra, nessa unção você opera. Nessa unção você flui, nessa unção você frutifica, nessa unção você está qualificado e autorizado a experimentar fenômenos quânticos. Tudo deu errado, está endividado, perdeu o machado de ferro? Cadê? Onde foi que caiu? Vou jogar um pedacinho de madeira aqui, em nome de Jesus. O milagre aconteça. E acontece. Mas é sempre assim, há uma resistência, há uma luta, há um sistema iníquo, injusto, de demônios ou de pessoas cheias de hormônios, que às vezes você luta com demônio. Às vezes você está brigando no equipe de diaconato da igreja com os hormônios. Você acha que é com demônio, mas não é, não. São os demônios e os hormônios da menopausa, da andropausa. O cara às vezes está numa fase emocional, psicológica ruim. Cara, no meio da pandemia, quem não está procurando um pé de goiaba para enforcar um vizinho? Confessa o seu pecado. Eu tenho uns 3 aqui na minha lista, mas não enforquei. Beloca não deixa. Ela é minha intercessora. A Mônica me amarra no pé de goiaba, não me deixar o meu lado adâmico, o meu lado humano, o meu lado terra se manifestar. E aí é um exercício, você ativar, fortalecer, orar. Não estou a fim de orar, mas você ora. Não estou a fim de cantar, e você canta. Não estou a fim de ofertar, e você oferta. E aí você vai ativando o teu lado céu, espírito, mente, vertical, comunhão com o Pai das Luzes, escada de Jacó. E isso fica uma semana, isso fica um mês, fica 3 dias, até que, de repente, Deus interfere. O milagre floresce. A pessoa que não ia me pagar, me paga. Depósito. Você que está assistindo o YouTube aí, sente no coração, deposita a oferta. Demorou. Graças a Deus, depositou. Melhor tarde do que nunca. Aleluia. E aí alguma coisa acontece. Na porta de emprego, o telefone toca, chama você para uma entrevista, chama você para ir no hospital. Olha, você fez o diagnóstico e ia morrer, agora você fez outro exame, estava pior. Eu não sei o que acontece, eu acho que essa máquina está quebrada, porque os 2 últimos exames, a máquina devia estar com defeito, essa máquina nova agora fez o exame e você está curado. Então, eu acho que na razão da ciência, você nunca teve essa doença. Não, doutor, eu tive essa doença, Jesus me curou. Tá bom, então Jesus te curou, vai em paz, porque agora o diagnóstico é sem câncer, sem soro positivo, sem SIDA, sem AIDS, sem tuberculose. O diagnóstico é curado do Covid. O diagnóstico é vá e agradeça, glorifique. E quando Jesus opera um milagre de curar 10 leprosos, Jesus não diz, vai para o YouTube. Ele diz, vá e apresenta-te ao sacerdote. Te apresenta ao sacerdote. Te apresenta ao sacerdote. Te apresenta ao sacerdote. Faça a oferta. Passa pelo crivo. Passa pela análise. Passa pela supervisão de um líder ungido aqui na terra. Isso abre os portais do céu. Isso abre o favor de Deus. Isso libera a graça.
Porque Jesus sabia da importância de receber o milagre da cura de lepra e romper com a independência, e romper com a orfandade. Não deixar que um quadro futuro neural de rebelião, que é semelhante ao pecado de feitiçaria, se manifestasse, nem obstinação, que é semelhante ao pecado de idolatria, entrasse na mente desse cara que acabou de receber a cura da lepra. Jesus diz, vai e te apresenta. Vamos derrubar árvores, vamos fazer vigas, vamos ampliar a casa de Deus, vamos ampliar a nossa casa, vamos ampliar a empresa, o escritório, a loja, vamos aumentar o estoque, vamos trocar de carro, vamos melhorar o nosso plano de saúde, vamos pagar uma escola, uma faculdade, um curso superior, vamos receber uma bolsa acadêmica para ter um futuro melhor. Nada de errado com todas essas coisas, mas vamos fazer isso debaixo de uma supervisão pastoral, debaixo de uma relação de maturidade. Nem um discipulador, manipulador, controlador, neurótico. Irmão, eu vi que você comprou cortinas para a casa verde, mas o Espírito Santo de Deus me revelou que a cortina da sala da sua casa tinha que ser azul de bolinha branca. Isso não revelou porcaria nenhuma, seu cretino. Está querendo manipular, controlar um nível neurótico de autoritarismo pastoral, que só gerou gente ferida, esgotamento espiritual, esgotamento emocional em pessoas que se submeteram a uma liderança tosca dessa. Existem coisas que você, na maturidade de um líder, vai tomar decisão com a sua esposa, com os seus filhos, que vai comunicar à sua igreja, com coisas que você não vai nem comunicar, é fora o íntimo da sua família, da sua empresa, dos seus negócios. Existem coisas que são determinantes. Você vai receber de Deus, pela instrumentalidade dos profetas, caminhos de livre-arbítrio, caminhos de decisão inspirados por Deus, que vai mudar, que vai romper, que vai fortalecer, que vai vivificar, que vai abrir os céus e liberar o sobrenatural de Deus. Casamento, família, filhos, todas essas coisas. Eu vou encerrar pontuando aqui, acho que uns 8 tópicos, tá? Não vou conseguir falar tudo por causa do horário, senão o Eliseu depois ele não deixa eu pregar quando chegar aí em Goiás. Primeiro ponto 1, mito de obedecer e tudo precisa dar certo. Eles estavam obedecendo e os problemas começaram a se manifestar. Falamos sobre isso. É verdade, Deus dá visão, Deus manda provisão. Às vezes a provisão não chegou porque tem alguma coisa de imaturidade nos relacionamentos. Mas, via de regra, funciona isso. Segundo, quando o dia mau chegar, Eclesiastes fala, prepara-te para o dia mau, né? E o dia mau nos visitar, estarmos sozinhos, órfãos, independentes, é ruim. É uma briga que temos a tendência de perder. Estarmos debaixo de uma supervisão pastoral, de um relacionamento de amor, de paternidade, de sinceridade, de aliança, pacto, de maturidade, uma relação de discipulado, não esse discipulado neurótico que eu falei agora, mas um discipulado bíblico, cristão, protege, ativa, ajuda, fortalece, faz o machado flutuar, repreende a tempestade e permite que você ande sobre as águas. Nunca fala mal de Pedro, fala mal dos outros que ficaram dentro do barco e não usaram o que Pedro usou na fé. Terceiro, ousadia, fé e ação, atitudes perante Deus, fundamentadas naquilo que a Bíblia ensina e convicto naquilo que você crê dentro de você. Uma coisa é o que a Bíblia ensina, outra coisa é o que a Bíblia ensina e você absorveu como uma convicção e repete e afirma isso dentro de você e para os problemas. Fale com a figueira, fale com os problemas, fale com as circunstâncias. 4. Diferença entre caráter cristãos, frutos do Espírito Santo, descrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23, e as manifestações do poder, a unção do Espírito Santo, de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, e Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em diversas áreas de influência geográfica. Marcos, capítulo 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônio, beber algo mortífero e não ter dano algum, falar línguas que não estudaram. Esses prodígios, sinais são reais, são importantes, devem ser cultivados. Simultaneamente a Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, onde fala sobre o caráter de Jesus no obreiro maduro, o fruto do Espírito Santo. Não é para ter uma coisa em detrimento da outra, não.
Você não consegue ter o fruto e não ter o poder. Você não consegue ter o poder e não ter o fruto. Ou você não tem nada e mente para você mesmo achando que tem o fruto, ou você desenvolve as duas coisas simultaneamente ao longo da tua caminhada de fé com o Pai, pela revelação de Jesus, o Cristo, em espírito e em verdade. 5. Jesus não permitiu-se ser coroado como líder político e militar. Eles dizem na narrativa de João, na narrativa de Marcos, que queriam fazer de Jesus um líder político para lutar contra Roma. Multiplicou pão, multiplicou peixe uma vez, multiplicou pão, multiplicou peixe a segunda vez. Vamos fazer de Jesus deputado federal. Está aí o homem ungido de Deus para a gente lançar como senador. E Jesus não aceitou virar o líder militar, o líder bélico, o líder da espada. Barnabé quis ser esse líder, ele ia libertar Israel na força da espada. Jesus foi para o caminho da oração. Jesus mandou todo mundo embora. Jesus ficou estressado. Jesus passou a madrugada orando sozinho. Jesus andou sobre as águas e repreendeu a tempestade. Entenda que por trás dessa tempestade tem toda uma hoste demoníaca. Não é apenas um espírito territorial, é um trono de iniquidade, é um alinhamento astrológico do cão, uma série de coisas para que Jesus perdesse o foco de ser o Redentor que morre e ressuscita e vira esse líder político, o bélico, como Josué foi, por exemplo, como Gideão foi. E eles não erraram em ser. Essa era a vocação deles. A vocação de Jesus era morrer em substituição a mim e a você. Glória a Deus que ele não perdeu o foco. O fato de Jesus não ter sido líder político não quer dizer que você não tenha que ter líderes políticos ungidos. Não quer dizer que a igreja não deva treinar e falar sobre política no altar, no púlpito. O fato de Jesus não aceitar ser transformado num líder de guerra, bélico, militar, não quer dizer que nós, enquanto igreja, não temos que falar sobre pena de morte, porte de armas, sobre a luta contra a corrupção. Nós temos, sim, que ser esses instrumentos de justiça de Deus sobre a terra. Nós temos que ter coragem de tocar em todas essas coisas. O fato de Jesus não ter aceito ser coroado como líder político nem militar não significa que Deus, em nossos dias, não esteja ativando novos líderes para transformar a política e as forças armadas com a glória de Deus, para trazer os céus, o prumo da justiça divina e aplicar nas diversas circunstâncias de injustiça na terra. Temos, sim, que nos envolver nas causas políticas, sociais e bélicas, militares. Porque é melhor ter um general 5 estrelas, crente, cheio do Espírito Santo, orando em línguas, do que um pactuado com um bafomete da maçonaria. E por que não temos um nosso lá? Porque acreditamos na mentira do diabo, que essas coisas não é para a igreja. Nós temos que sobreviver como ratos no fundo do porão de um navio. Se você continuar ensinando isso e crendo isso enquanto pastor, vai continuar manifestando esse fruto de iniquidade. Se você começar a crer que a igreja é o que vai gerar a transformação, tem que tocar nas diversas áreas de influência da sociedade, homens e mulheres cheios de Deus, então o reino dos céus e a sua justiça vai se manifestar e florescer através de nós na terra dos viventes. Temos que ter coragem de falar sobre teologia do porte de arma, teologia de pena de morte, teologia bíblica a favor e teologia bíblica contra o aborto, teologia do estado de guerra. Não matarás ou não cometerás homicídio. Eu acho que a tradução correta do manuscrito original no hebraico é não cometerás homicídio, que nunca se traduz, que no início se traduzia assim, mas na equivalência dinâmica mais recente se traduz por não matar. Uma tradução incompleta e limitada. A tradução correta é não cometerás homicídio. Por que Deus manda Josué matar se diz que não é para cometer homicídio? Estado de guerra. Tem que descobrir e entender na Bíblia a teologia do estado de guerra para não entrar em crise na tua fé com coisas que aparentemente parecem contradição. Não estão se contradizendo. Você não estudou o suficiente. Apenas isso. Teologia do jovem Daniel, que, cheio do Espírito Santo, desobedeceu a lei constitucional da Babilônia e não orou a Nabucodonosor, porém obedeceu a Deus e poderia ter sido destruído pelos leões, bem como poderia ter sido milagrosamente livrado da morte. Coube a Deus livrá-lo da morte.
Nem sempre Deus é obrigado a te livrar da boca do leão. Cristãos genuínos, cheios do Espírito Santo, foram comidos e foram assassinados no Coliseu, primeiro, segundo, terceiro século da era cristã. E Deus não estava odiando eles, eles não estavam sendo mortos porque estavam em pecado, estavam cheios do Espírito de Deus. Coube a Deus, na sua soberania, livrar Daniel. Não quer dizer que vai livrar todos nós, não. Aprenda a usar a fé para vencer. Aprenda a usar a fé e a obediência quando Deus te entregar para morrer como os leões. E morra cumprindo a sua identidade, o seu destino. Porque, afinal de contas, há uma teologia de sofrimento e uma teologia de que a medida dos mártires ainda não transbordou na presença de Deus. Tem que ser redescoberta pela igreja da pós-modernidade. Teologia da cumplicidade, da tolerância com o sistema iníquo pecaminoso de Jezabel e Acabe, infiltrado na psique da nação, da política, da economia, da mídia, da televisão, do cinema e das nossas igrejas denominacionais. Temos que romper com isso. Temos que entender o que Deus está pedindo para você amar, o que Deus está pedindo para você odiar. Porque existe um Jesus afeminado, um Jesus maconheiro, um Jesus homossexualizado que se apresenta como Jesus que você tem que aceitar, amar e tolerar. Será que esse Jesus que a mídia te apresenta é o Jesus da Palestina? É o Jesus da Bíblia? E o Jesus do chicote na mão? E o Jesus que vira a mesa dos cambistas? E o Jesus que fala, vá de casa em casa, se te receber, manifesta a paz, a shalom que está em você sobre aquela família. Se não te receber, sacode o pó da sandália em testemunho contrário a eles. Esse Jesus guerreiro também está na Bíblia, mas aí essa mídia não dá ênfase a esses textos bíblicos, né? Existe uma construção religiosa de um Jesus meio afeminado, assim, meio maconheiro, andarilho, militante, hippie dos anos 70. Você recebeu esse Jesus, rejeita ele. Recebe o Jesus da Bíblia. O cavaleiro do cavalo branco, que em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor do Senhor, cujos olhos de chama de fogo vão nos queimar, vão nos purificar, mas vão nos transformar. Vai nos fazer um ouro resplandecente, um ouro refinado. Naum, capítulo 1, versículo 3, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. É o que está acontecendo, eles estão seguindo o caminho do Senhor, eles estão obedecendo o Senhor, e no caminho que o Senhor deu para 12 apóstolos atravessar o mar da Galileia, havia tormenta e tempestade. E se você está obedecendo e tudo está dando errado, persevera. Não desanima, não surta, não olha para o ímpio, não vai cair na armadilha que Asaf caiu, ficar se comparando com o ímpio, questionando a justiça divina. A justiça de Deus, a justiça grega, é individual. A justiça divina, judaica, cristã, é coletiva. É iniquidade do pai, no filho até a terceira e quarta geração. Não é a espiritualidade do aerópago grego, é só a tua livre-arbítrio, só a tua decisão. Você é responsável por você mesmo. No mundo bíblico, judaico, cristão, é o clã, é a tribo, é o pecado do indivíduo, é o pecado da nação. Nós estamos vendo a iniquidade das nações, sendo expostos durante toda essa pandemia, todo esse prejuízo, todo esse colapso global. Deus busca por líderes que tenham coragem de pensar fora do sistema religioso, fora do sistema babilônico, fora do mecanismo, fora da manipulação e da mentira do denominacionalismo tradicional, institucional e opressor, fora da Babilônia. No entanto, que sejamos submissos uns aos outros em amor, em comunhão, hierarquicamente, sim, em prestação de contas, com certeza, mas sem tirar proveito do próximo por causa disso. O maior tem mais responsabilidade diante de Deus em ter servido, e não mais privilégios diante de Deus e ter vampirizado. Este é o erro de alguns movimentos apostólicos, de algumas redes apostólicas ou de algumas denominações que possuem o Papa protestante, o Papa pentecostal. Aquele que tem uma hierarquia espiritual diante de Deus maior tem mais responsabilidade em servir e não em se aproveitar e tomar vantagem para si, oprimindo e vampirizando os recém-convertidos que chegaram na igreja, os diáconos, os obreiros que estão sofrendo e passando necessidade. Nem sempre nós teremos a solução para todos os problemas. Nem sempre Eliseu vai ter a palavra certa no dia certo. Existe um quadro de fadiga de profetas.
Mas estar aliançado, estar num relacionamento de conexão de maturidade e não estar órfão, não estar independente, é poderoso para nos livrar das armadilhas que os Satanás e os filhos das trevas, os ímpios, preparam ao longo do caminho. A fim de romper com todo o quadro neural, com todo o espírito de orfandade, independência, rebelião e obstinação. 6. Correspondendo a esses princípios, poderemos, sim, ordenar ao vento, exercer a autoridade de filhos de Deus maduros contra a tempestade, e ela nos obedecerá, ainda que por resistência, ainda que depois de um tempo, ainda que por um período a nossa fé seja posta em crise, em xeque. Fale com a sua montanha, fale com a figueira sem frutos, porém cheia de folhas. Fale com as circunstâncias, como Jesus falou com os seus problemas. Fale em nome de Jesus com os seus medos, com as suas dúvidas, com os seus demônios particulares. Fale, eles vão cair por terra no poder e na unção de Cristo Jesus. A autoridade, o caráter de Jesus vai ser forjado na dimensão em que você estiver disposto a aplicar o poder da palavra de Deus na sua vida pessoal. O poder está no nome de Jesus, porém a autoridade está nos lábios do obreiro aprovado, que exercita a fé, ousadia, porém também é necessário obediência e fidelidade ao longo do processo, no meio das dificuldades. Não abandone a igreja porque está numa fase ruim. Viva a fase ruim e ajude a ser a solução para que ela entre numa atmosfera de glória, numa atmosfera de unção. Juízes, capítulo 7, versículo 20. Já estou terminando, fica tranquilo, tá? Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros e tinham nas mãos esquerdas as tochas acesas e nas mãos direitas as trombetas, o chofar, para tocar, e clamaram em alta voz pela espada do Senhor, pela espada de Gideão. Qual é a frase que eles declaram? Pela espada do Senhor, Yahvé, Adonai, o Eterno, Todo-Poderoso, Deus acima de todos e de tudo. Pela espada de Gideão, o líder de carne e osso, com medo, com dúvida, com defeito aqui na terra. Mas é porque eles tinham esse compromisso de resolver os seus problemas verticais com Deus, pedindo perdão ou liberando perdão, e os seus problemas horizontais uns com os outros, honrando a liderança de Gideão. Que coisas extraordinárias não ficaram travadas e bloqueadas na vida deles. Foi liberado dos céus. E fenômenos de milagre, de livramento, de vitória sobre a guerra se manifestou. É isso que vai marcar a pandemia. É isso que vai fazer a diferença entre as igrejas que fecharam na pandemia e as igrejas que cresceram no meio da pandemia, onde o povo, os obreiros, os líderes se uniram, se fortaleceram, se reconciliaram, superaram os erros, as imaturidades, os defeitos, as picuinhas da fofoca do passado, e olharam para Jesus, honraram a Deus e honraram o líder, pela espada do Senhor, pela espada de Gideão. Isso faz com que haja uma cerca, uma sebe, uma unção de proteção sobre os negócios, sobre o finanças, sobre a saúde, sobre os filhos. Não fique fora dessa cerca de glória, dessa cerca de unção. 7, nunca critique Pedro. Primeiro, aprenda a sair do barco e experimentar o que ele experimentou. Saia da teoria, vá para a prática. Comece a orar por câncer, comece a orar por cura, comece a expulsar demônio. Talvez você apanhe as primeiras vezes um endemoniado te arranhe, um endemoniado te deu couro. E aí? Vai desistir? Vai desanimar? Não. Põe a boca no pó, jejua, ora, fecha as brechas, pega um demônio mais bravo agora, pega um moribundo, pega um maconheiro, pega um satanista, pega agora um feiticeiro. Vai, uma hora vai dar certo, vai funcionar, só não pode desistir. O religioso desiste, o profeta mesmo errado, em pecado, ao longo do processo ele vai botando em ordem a sua vida com Deus e vai acertando, contanto que tenha ousadia, seja proativo, saia da passividade. Comece a orar por unha encravada, comece a orar por febre, comece a orar por dor de dente, comece a repreender e expulsar o espírito do Covid. Comece a orar por mortos até o dia que eles começarão a ressuscitar. Eu já presenciei 4 ressurreições de mortos. A 5ª foi agora, fevereiro do ano passado, no início da pandemia, por telefone. A esposa de um jogador de futebol que saiu do coma, voltou a respirar, enfiou a mão e arrancou da traqueia dela o tubo. Posso contar o meu irmão, que alguns de vocês acompanharam, com câncer do cérebro há 2 anos atrás. Depois da experiência de Gessé, veio agora essa esposa de jogador de futebol, em fevereiro do ano passado.
Ressurreição de mortos. Deus continua fazendo isso. Existe a doutrina da ressurreição de mortos. Não espere começar por ela, mas não tenha medo de orar por ela. Vai exercitando fé, vai orando, e você vai ser surpreendido com os milagres, os sinais, os fenômenos quânticos que Deus vai te proporcionar. Oitavo, nada poderá impedir o avanço no reino de Deus na terra dos viventes através da instrumentalidade da igreja, a não ser os seus, os meus, os nossos próprios pecados, bloqueios, medos, relacionamentos de imaturidade, falta de perdão, falta de reconciliação. Esse lixo dos nossos relacionamentos horizontais mal resolvidos do passado impede, fecha os céus e minimiza o potencial dos milagres. Numa pessoa, numa família, numa empresa, numa igreja local, numa cidade, numa nação, num país, numa geração. Brigas, intrigas entre pastores, profetas, obreiros, diáconos, ministros da equipe de louvor, voluntários, líderes de ministério, irmãos em Cristo em geral, que nunca efetivamente perdoaram ou nunca efetivamente apresentaram fruto de arrependimento, apenas racionalizaram o perdão, apenas isso possui o poder de impedir o avanço do reino de Deus. Se nós resolvermos os nossos problemas internos, não haverá demônio, não haverá feiticeiro, não haverá Illuminati, não haverá nova ordem mundial, não haverá nada que vai impedir você de manifestar, de transfigurar a glória do Pai nos filhos maduros, pondo em liberdade toda a criação que chora e geme com dores de parto, anelando pela nossa manifestação da glória do Pai através de nós, e pô-los em liberdade. Tudo vai dar errado. Não porque o demônio é forte, não porque o cara na Europa, o feiticeiro, o Banco Central, porque o satanista lá da televisão dos Estados Unidos fez uma mandinga para você. Não. A mandinga dele teve vantagem sobre mim e sobre você, porque nós estávamos mal resolvidos nos nossos relacionamentos de amor, de unidade, de perdão, de reconciliação. Seja marido, mulher, seja pai, filho, seja obreiro, obreira, diácono, ministro de louvor, pastores auxiliares, qualquer coisa nesse nível, nessa esfera de hierarquia e de liberdade. Nós temos a habilidade de dar alimento, de dar força, de dar argumento para o diabo argumentar contra nós diante do trono de Deus. Isso pode impedir o avanço do reino de Deus. Se tirarmos esse argumento do bico do corvo, nada nos resistirá. Assim como eu fui com meu servo Moisés, assim eu serei com você, jovem Josué. Ninguém poderá te resistir. Esta é a palavra de Deus. Esta é a promessa de Deus. Nossas incapacidades de pedir perdão bloqueiam a graça, a unção e o poder de Deus em nós, sobre nós e através de nós. Exemplo, eu já pedi perdão a Deus, mas eu não preciso pedir perdão para Ele. Preciso. Errado. Preciso pedir perdão para Ele. Seu problema com Deus foi resolvido. Seu problema com o irmão, com o amigo, com o próximo, ainda está mal resolvido no mundo espiritual. Tanto precisa que Jesus diz em Mateus 5, 23 e 24, deixa a tua oferta na base do altar, vai primeiro e te acerta com ele, depois vem e faz o teu sacrifício, faz a tua oferta que o Pai receberá. Se ofertar de uma outra forma, o bloqueio vai minimizar a colheita. O Pai não receberá, não vai funcionar. Não importa o nome do demônio aí da tua cidade. Não importa quantos feiticeiros, ocultistas moram ao seu redor. Não importa quantos líderes pastorais, obreiros, profetas, intercessores te feriram ou fizeram oração de juízo contra a tua vida ao longo da tua caminhada. Não importa através do que aconteceu e as forças das trevas se levantou contra você. Só importa a tua capacidade de amadurecer, de dar a resposta que Jesus deu. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Dar a resposta que Estevão deu. Os céus estão abertos, estou vendo Jesus. Pode me apedrejar. Eu vou morrer aqui na terra, mas eu estou vendo Jesus, ele está pronto para me receber lá no céu. E contra esse nível de amor, esse nível de unção, esse nível de glória, esse nível de revelação, intimidade com o Espírito Santo de Deus, não há feitiço, não há macumba, não há oração contrária. Não há algo que possa nos impedir. Temos que entrar nessa frequência. Já toquei nessa frequência. Pepino é viver nessa frequência de glória o tempo todo. A gente toca e volta para o lado humano, do natural. Entendeu? Tem uma hora que você
flui meses, anos numa dimensão de glória. Depois você está mais preocupado com o teu carro, com a tua casa, com o teu IPTU, com a tua dívida, com o teu extrato, o teu cheque especial. Essas coisas do sistema começam a roubar a energia, o tempo, o foco na nossa alma. Aí precisamos do quê? De relacionamento. Cara, volta para o jejum, volta para a oração. Lembra? Alguém tem que te dar uma beliscada, alguém tem que te dar uma exortada. Aí você volta para o trilho, volta para o foco. Tira o olho da onda, tira o olho do mar, tira o olho do medo. Volta a botar o olho em Jesus. É onde a gente tem que permitir que alguém puxe a nossa orelha em amor ao longo desse processo de relacionamento de família, de paternidade espiritual. Esse lixo emocional importa sim, pois é ele quem alimenta as fortalezas das trevas, os arquétipos demoníacos, os espíritos territoriais e os tronos de iniquidade. Todos eles cairão por terra, na medida em que o lixo, a legalidade for resolvida e tirada de nós. Praga alguma chegará à tua tenda, mal algum te sucederá. Te abençoo com essa palavra, te abençoo com esse princípio, te abençoo com esse desenho do Antigo Testamento e um milagre do machado flutuar, porque ele não estava sozinho, ele estava lutando em equipe debaixo de uma supervisão pastoral. Esse modelo do Novo Testamento em que os apóstolos estão obedecendo, tudo parece dar errado, mas na hora que iam morrer afogados, não morreram. Jesus se manifestou, a intervenção aconteceu, o vento foi repreendido e até Pedroca, meu amigo Pedroca, teve experiência de andar sobre as águas. Te abençoo com essa revelação, te abençoo com essa palavra, te abençoo com esses princípios. E eu peço agora que o espírito de graça, o espírito de súplica, o espírito de revelação, o ministério do Espírito Santo de Deus venha sobre mim, venha sobre você, abrindo essa semana, debaixo de uma nuvem de glória, debaixo de um espírito de reconciliação, todo perdão, todo ódio, toda raiva, toda vingança que está impedindo a tua mente de ir para a próxima fase, de ir para a próxima vitória, de receber a provisão financeira que ficou bloqueada. Haja agora um mover de reconciliação. Corações de pais se convertendo aos filhos, corações de filhos se convertendo aos pais, coração do marido se quebrantando e se convertendo à esposa, coração da esposa se quebrantando, se arrependendo, se convertendo ao marido. Haja agora uma só linguagem, uma só visão, haja só uma unidade, haja agora um alinhamento. Vento de Deus sopra no meio do vale de ossos secos e começa agora fenômeno de ressurreição. Vento do norte, vento do sul, vento do oeste, vento do leste, sopra, 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 sopra na minha vida, sopra em toda a rede, sopra em todas as igrejas aliançadas conosco, em cada pastor, em cada líder, em cada apóstolo, em cada profeta, em cada bispo, sopra agora na equipe de diaconato, na equipe do louvor, na tesouraria, sopra agora na saúde, na enfermaria, no hospital. E todo aquele que está endividado, eu decreto, haja agora a provisão financeira. Nós quebramos o jugo da dívida, nós quebramos o jugo da dívida, nós quebramos o jugo da dívida. Os filhos não serão levados escravos, não será levado escravo, o filho não será leiloado para pagar a tua dívida. Haja provisão, haja provisão, haja provisão. Solta agora, Satanás, solta agora, demônio, espírito das trevas que recebeu direito legal de atrapalhar a nossa vida, de embaraçar as nossas pernas. Nós nos arrependemos, nós confessamos o nosso pecado, nós colocamos a nossa boca no pó. Diga o nome do pecado que vem à memória, que precisa ser confessado espontaneamente perante Deus. Eu peço, Espírito Santo de Deus, convença da justiça, do juízo e do pecado. Só tu pode fazer brotar um fruto de arrependimento genuíno no nosso interior. Só tu pode. Parousia, parousia, parousia. A nuvem da glória, a nuvem do cavote pairando sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, quando eles estiverem dormindo essa noite, que o Espírito do Eterno, que o Espírito de ressurreição que ressuscitou Jesus entre os mortos, entre e leve o Espírito de cada obreiro, cada diácono, cada pastor, cada membro dessa família, da rede de mobilização missionária, cada aluno da Escola de Ativação Profética, cada membro da Cavote, cada um dos que acompanham o apóstolo Eliseu no seu canal do YouTube, no meu canal e tantos outros meios de comunicação, sejam levados ao terceiro céu, levados à sala do trono, sejam levados a um lugar em que o Espírito de Deus nos mergulhe 7 vezes no rio de vida que Ezequiel viu saindo da base do trono, um rio que era impossível de atravessar, um rio de águas purificadoras. Toda a lepra do Covid, toda a lepra da dívida, toda a lepra da pornografia, do ódio, da raiva, do adultério, da mentira,
da discussão, do palavrão, toda lepra na contabilidade financeira comece a ser curada agora, comece a ser lavada agora. Machado de ferro, flutue na vida financeira, flutue na saúde, flutue na família. Ande sobre as águas, ande sobre as águas. Eu te abençoo para andar sobre as águas. Eu declaro que se o mar vermelho não se abrir para você e sua família, sua empresa, seu emprego, sua loja, sua igreja, sua contabilidade financeira, não atravessar a seco, então o Senhor fará andar sobre as águas, rompendo em fé, com ousadia. Você vai tocar no sobrenatural. Eu te autorizo a experimentar o sobrenatural. Eu tiro os bloqueios da tua mente dizendo que o sobrenatural não é para os dias de hoje, somente para os dias do passado. Eu arranco esse lixo da tua alma, da tua mente, do teu espírito, do teu psique. Eu falo ao espírito do adorador cansado, ou ao espírito do dizimista desanimado, do intercessor ferido. Suba na sala do trono, entra Aleluia. no terceiro céu, entra em comunhão com o Eterno. Recaioro balandere candoro bondoro coioro condere bandere bandoro balabatu. Cavó. Agora é uma questão de tempo, de louvor, de adoração, de dar play no CD e ficar aí 1, 2 horas orando em línguas, em comunhão com Ele. E os anjos de Deus vão obedecer esse comando, esse decreto, essa ordem apostólica que eu estou dando. Vão entrar na tua casa, vão entrar na tua cozinha, vão entrar na tua atividade financeira. Eu peço agora que sinais de pó dourado, pó prateado, pedras preciosas comecem a se materializar. Toca agora no mesmo olfativo, começa a manifestar mirra, começa a manifestar cheiro de mirra, cheiro de mirra, cheiro de mirra, cheiro de mirra. Choro, coioro, bandoro, balaba, candere, candoro, basoro, bayerere, bandere, candoro, balabasu. Cheiro de nardo, cheiro de mirra, cheiro de aloés, cheiro de cálamo, ciamono, canela, canela, canela. Manifesta os aromas, manifesta teus sinais. Provisão, provisão, provisão. Peixes com a moeda de ouro na boca. Aonde estão vocês? Peixes com a moeda de ouro na boca, para Jesus pagar o imposto de Jesus para Roma, para Pedro pagar o imposto de Pedro para Roma, imposto que está atrasado. Surge o dinheiro onde não tem dinheiro, brota dinheiro onde não tem dinheiro. Vento, traga as folhas com cédulas de 50, com cédulas de 100. Em nome de Jesus, opera milagres e fenômenos quânticos para a glória de Jesus. Amém. Amém, amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Profeta, que bênção a tua participação. E eu também peço a tu que reforce aí o pessoal para o dia 17, o dia 18. Serão Nós estamos entrando 7 horas de ministração, oração, né? períodos de jejum, períodos de incubação de fé. Há um peso de glória que nós vamos liberar, impor as mãos, no giro com óleo, todos aqueles que estiverem presentes, aqueles que estiverem assistindo à distância também vão receber. Se você conseguir vencer a barreira geográfica do deslocamento, venha. Se não conseguir, não se sinta menos abençoado, menos ungido, menos ministrado, porque vai receber à distância. Mas você que está aí na região geográfica próxima, tem que estar junto, cara. Tem que estar conosco para a gente comer, para a gente orar, para a gente abraçar, para a gente impor as mãos e soprar na tua cabeça, destruir o teu topete, destruir o teu penteado, uns 3 litros de banha, gordura, azeite, assim, você vai ficar feliz de receber imposição de mãos com força, com intensidade, aleluia. Você que está distante, ainda há hora por você à distância, mas venha, não perca. Eliseu, a equipe, os outros profetas, os outros obreiros, estamos todos entrando assim numa incubação de fé, de jejum, de oração, e as nossas palavras de Deus Espírito Santo de Deus, traga os que vão receber milagre, traga os que estão precisando de uma intervenção sobrenatural. E eu sei que vai mudar o teu ministério, a tua vida financeira, a tua saúde, o teu casamento, o teu entendimento de Bíblia vai mudar. Por mais que você já seja um pastor aí de 20, 30 anos, não tem problema nenhum. Eu te amo, mas receba o vinho novo de Deus. Aleluia.
E, pessoal, ajuda a gente divulgar também para outras pessoas, para comprarem online, né? Para assistir online. Assistir Vocês que online estão também aqui em outras na cidades. sala, né? Passe o link do site para o pessoal adquirir, divulga, fala que vai ser online. E todo o evento será gravado, né? Tem muita gente que, por causa do fuso horário, não vai ter como ele assistir ao vivo, mas eu já falei para o pessoal, ó, nós vamos gravar todo o evento, são 7 horas de ministrações, vamos gravar tudo e depois mandar o link dedicado para cada pessoa que pagou, né? Talvez você, no meio do caminho do evento, estou lá 3 horas, tive que sair, aconteceu alguma coisa, não tem problema, depois você vai poder ter o vídeo e assistir da onde você parou, ou seja, não tem como você perder. Ajuda a gente divulgar, convide outras pessoas, porque diferente da escola que eu estou dando aqui para os obreiros Cavodes, é aberto esse, para todo mundo, é para geral, entendeu? Então, ajuda a gente a divulgar, para trazer mais pessoas para esse evento, né? Quando eu falo trazer, não só fisicamente, mas pela internet. Então, Fazer ajuda inscrição aí. online mesmo, fazer as Isso. inscrições online, porque chega um tempo de maturidade, irmãos, que não dá mais para a gente fazer com baixa qualidade, fazer de qualquer jeito. Sabe, no início, você está com arrepio na coluna, um peso de unção no espírito, você quer liberar, põe um linkzinho ruim de internet safada, fragmentando, gaguejando, mal iluminado, um monte de pepino lá. Ah, o irmão recebe a unção à distância. Deus é tão soberano, né? Ele é tão gracioso e perdoador que opera. Mas muitas pessoas deixaram de receber tantas coisas que eu transmiti gratuitamente com baixa qualidade. É assustador o número de WhatsApps, o número de e-mails que eu recebo, pessoas dizendo, Becker, eu estava começando a receber, falhou a conexão, eu não entendi a tua voz, você falou pelo nariz, você falou com sotaque. Não é que a gente não só fala com sotaque ruim, é que o nosso equipamento, às vezes, é um equipamento barato. Acabou essa fase, irmãos. Acabou, chega. Chegou a hora de fazer e fazer com excelência. E fazer com excelência é caro. E sendo caro fazer com excelência, você pega esse custo caro e fragmenta em centenas de pessoas. Aí se torna barato. Aí se torna acessível. Aí se torna real. Eu não estou pedindo para você pagar 30 mil reais de inscrição para ter uma gravação de qualidade, uma transmissão. Não, estou pedindo você pagar fragmentozinhos pequenos de um valor, muitas pessoas participando e botando a mão no arado junto, vai permitir fazer a coisa bem feita, com excelência, com qualidade. E tem que ter lucro, não pode, acabou essa fase de fazer de qualquer forma, fazer mal feito, fazer sem excelência, porque os irmãos são pão duros e não têm entendimento, ou porque os ministros são covardes e não têm coragem de falar sobre isso. Não. Se você quer andar no espírito de excelência e quer ter fenômenos de provisão financeira sobrenaturais, participe, compre o seu link, inscreva-se, assista à distância, estimule e multiplique essa informação para outros irmãos, para a gente destruir essa cultura de que tudo que é da internet tem que ser ruim e barato. Não, pode ser bom e caro. Não é o caso. Porque eu vejo a minha esposa pagando treinamento online com gente aí de 3, 4 mil reais o curso. E o cara, às vezes, transmite com menos qualidade do que eu, dando de graça no YouTube. Então, chegou a hora de fazer com excelência, de fazer com qualidade. Quem entender isso vai entrar nessa unção e vai receber esse fruto. Quem endurecer o coração vai perder. Continuo te amando, problema nenhum. Mas vai perder o acesso à palavra, ao ensino, à unção correspondente. Estamos jejuando e orando por todos aqueles que vão sentir no Espírito um chamamento de fazer essa inscrição. É uma oferta. Na verdade, é o custo da logística do evento. No final, você vai ser desafiado a fazer uma oferta de verdade. Mas, assim, é um pequeno esforço. Um pequeno esforço que vai permitir fazer a coisa com excelência, com qualidade. Te abençoo. E oro agora, trazendo existência na sua vida, o recurso financeiro para você pagar a inscrição. Que você consiga corresponder pagando a inscrição. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, então fiquem com Deus. Um abraço. Domingo que vem nós temos mais uma aula. E, apóstolo, te aguardamos aqui, viu? Em Goiânia. Lavar o pé e tomar leite com farinha. Tá bom. Logo, logo, estamos juntos aí. Fica na paz.